A palavra profética foi dirigida a Josué e aos que assistiam. Zacarias 3:8. É dada a Josué, o sumo sacerdote, e aos que se assentavam diante dele, homens portentosos. Estes homens eram portentosos porque dariam andamento ao trabalho que Deus deu ao sumo sacerdote Josué. Estes eram pessoas que, pela sua dedicação ao tipo de trabalho que faziam, eles profeticamente seriam um sinal para o povo. Porque é o que está aqui implícito. Eles vão ser um sinal para o povo. Há aqui algo que o Senhor está a dizer acerca deles. O povo vai ver o que eles estão a fazer e vai ser um sinal para o povo. Estes homens que servem diante de Josué, portanto seriam os levitas, seriam os sacerdotes, que faziam o trabalho no templo, e Josué era o sumo sacerdote. Digamos que ele era o gerente, o encarregado da obra, e depois tinha os outros que colaboravam com Josué. No caso dele, portanto, o sumo sacerdote. Para compreender isto um pouco melhor, vamos ver Mateus 13, versículos 37, 38 e 43. Mateus 13, versículos 37, 38 e 43. O contexto é a explicação da parábola do trigo e do joio. Recordam? O Senhor contou a parábola, alguém semeou o trigo, mas depois veio alguém de noite semeou o joio e as duas coisas cresceram juntas. Mais adiante o Senhor depois explica, e nós vamos ver apenas alguns aspectos, porque a parábola tem muito mais assunto para comentar. Mas vamos ver aqui um ponto ou dois que são importantes neste contexto de estarmos a servir a Deus. E de pessoas portentosas, pessoas que são um sinal, ou pessoas que têm impacto. Mateus 13, 37. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Versículo 43 agora. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de ter explicado esta parábola, o Senhor disse, os justos brilharão no reino do seu Pai. Os justos a brilharem. Esta expressão da parte de Jesus é profética e é em referência à sua missão. A missão foi vir semear a boa semente. Esta é a missão, porque ele disse que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus que semeia a boa semente. A sua missão foi realizada no campo que é o mundo. Jesus disse, o campo é o mundo. Portanto, aonde é que Jesus realizou a sua missão? Foi no mundo. Nesta obra de Jesus está incluída a boa semente, que são os filhos do reino, porque é o que Jesus diz. A boa semente são os filhos do reino. Reparem, ele veio semear semente, e esta semente são os filhos do reino. Somos nós que o Senhor planta neste mundo, aonde também cresce o joio. E os justos referidos no versículo 43 são precisamente estes filhos do reino que têm feito o seu trabalho. Na Bíblia, os justos são aqueles que andam de acordo com os ensinos bíblicos. Neste caso, que ouviram o Evangelho, seguem o Evangelho, praticam o Evangelho, falam do Evangelho, estão a servir no reino de Deus. Estão no mundo, mas são os filhos do reino. Estas são as pessoas que ouvem, vivem e ministram segundo a palavra de Deus e segundo a revelação profética que o Senhor lhes dá. Estão a compreender os filhos do reino, são aqueles que recebem o Evangelho, eles vivem o Evangelho, ministram segundo a palavra de Deus e segundo a palavra profética que o Senhor lhes dá. Nesta parábola do trigo e joio, o Senhor disse, versículo 38, que os justos são as pessoas que têm a sua função no campo, que é o mundo. Boa semente são os filhos do reino, que estão no mundo. O seu trabalho reflete o que Jesus ensinou e o que Jesus fez no Calvário. O trabalho dos filhos do reino é uma reflexão de Jesus. E isto ajuda-nos a compreender o que o Senhor está a dizer a Zacarias, através de Zacarias a Josué, em Zacarias 3, versículos 7 e 8. Se tu ouvires ou andares nos meus caminhos, ouvires e guardares as minhas ordenanças, vais julgar a minha casa, vais guardar os meus átrios, e vais andar entre os que estão aqui, diante de mim. Reparemos que são estes que refletem a glória do reino.
nós refletimos a glória do reino. Nós fomos chamados para ser semente no campo que é o mundo. E o Senhor diz que esta boa semente somos nós que ouvimos o Evangelho, recebemos o Evangelho. Nós e todos os que têm ouvido e aceitam o Evangelho. Em todo o mundo há pessoas que ouviram, aceitaram o Evangelho e são boa semente no mundo. São os filhos do reino que estão no mundo. São essas pessoas que refletem a glória do Senhor. São essas pessoas que também são um sinal. São pessoas portentosas. Pessoas portentosas, a palavra portentoso no português significa pessoa admirável. Pessoa que faz coisas maravilhosas. Nós fazemos coisas importantes. Vamos ver um outro exemplo. Daniel 12:3. Daniel 12:3. Vamos ver o que é que o Senhor disse ao profeta Daniel. E o capítulo 12, já o Senhor está a finalizar esta revelação. O Daniel está a registrar já o fim das revelações que Deus tinha dado. O que o Senhor está a falar tem a ver com o futuro de Israel. Portanto, Daniel, que viveu perto de 600 anos antes de Cristo, que ele foi como jovem para a Babilónia no cativeiro. Daniel 12:3, já depois de Deus ter dado a revelação sobre os acontecimentos futuristas em relação a Israel, o Senhor diz: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como estrelas sempre e eternamente. Os sábios vão resplandecer. Quem são estes sábios? São aqueles que procuram nas Escrituras o que é que Deus disse, o que Deus está a fazer, o que Deus vai fazer. São as pessoas que se preocupam com as coisas de Deus, tal como Daniel fazia. Procurava entender as profecias. Estas são pessoas que foram referidas por Pedro como sendo os que indagavam, os profetas que indagavam a revelação messiânica. Vamos ver 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 e 11. 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 e 11. E Pedro diz: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi falada. Estes profetas que viveram antes de Cristo. Eles profetizaram sobre a salvação. E eles queriam saber mais sobre a salvação. Eles indagaram. Eles inquiriram. Depois de terem profetizado, depois de terem recebido palavras proféticas, eles quiseram saber mais acerca de Cristo. Indagando que tempo, ocasião do tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Os profetas falavam, mas depois também queriam saber mais acerca da revelação que Deus lhes deu. E eles consultavam os outros profetas que já tinham profetizado, e é o que Daniel fez. Nós lemos em Daniel 9:2 que ele, depois de estar a ler as Escrituras, entendeu pelas Escrituras que o tempo do cativeiro judeu na Babilónia era de 70 anos. O profeta Jeremias falava sobre isso. Jeremias 25, Jeremias 29 fala sobre isso, que o cativeiro seria 70 anos, e Jeremias viveu antes do cativeiro. Ele disse: vai ser este tempo. Judá foi para o cativeiro e a profecia foi 70 anos, e já no fim desses 70 anos, Daniel, já um homem mais idoso, ele entendeu pelas Escrituras que tinha chegado o fim. E Daniel capítulo 9, ele está a orar a Deus e em arrependimento por ele e pela nação. E Deus depois dá a revelação das 70 semanas, além de outras revelações que Deus já lhe tinha dado e que Deus depois disse também. Portanto, o que é que nós vimos em Daniel? Ele era a pessoa que estava atento às profecias, às Escrituras. As Escrituras e as profecias serviam de orientação para ele e determinava a sua conduta e a sua oração. Porque Daniel 9 é a oração que ele faz antes da revelação das 70 semanas. Temos a oração de Daniel. É a oração que ele faz baseada nas profecias. Portanto, ele analisava, estudava, ele foi enriquecido com aquele conhecimento. A palavra de Deus, desde o princípio, quando ele foi levado para o cativeiro como jovem para a Babilónia, ele guardou a palavra do Senhor. Quando lhe deram comida do rei, ele não quis contaminar-se com aquela comida. Preferiu comer legumes. Logo de princípio. O que é que o levou a ter essa conduta? Era a palavra de Deus. Mais tarde, o que é que motivava a sua oração? As profecias.
em Daniel, nós vimos o exemplo do que é estar com atenção às Escrituras, às profecias, para entender o que é que Deus está a fazer, o que é que Deus já fez, o que é que Deus ainda vai fazer. E isso enriquece-nos, enriquece a nossa oração, enriquece a nossa adoração a Deus, o nosso louvor a Deus, enriquece o nosso ministério. Eu sei que tanta vez falamos de Jesus e há pessoas que não querem ouvir, mas isso também aconteceu com Jesus. Terá acontecido mais vezes com ele do que acontece connosco, porque ele pregava às multidões e nos mais diversos lugares. Paulo dizia a Timóteo, insista, tempo e fora de tempo, porque chegará o tempo que não vão querer ouvir a sã doutrina, não querem ouvir a palavra. Mas quem está diante de Deus, que se alimenta pela palavra de Deus, determina a sua conduta, determina a sua vida de acordo com aquilo que está escrito. E essas são as pessoas que andam nos caminhos de Deus, que guardam a sua palavra, e são essas as pessoas a quem Deus diz, vem, chega aqui para nós falarmos mais. Tal como Deus fez com Abraão, como Deus fez com Noé também. Como fez com Paulo, quando disse, Paulo, tenho aqui muitas pessoas nesta cidade, não te cales, continua a falar. A palavra profética é como luz, que nós já lemos ainda, 2 Pedro 1,19, 2 Pedro 1,19, que diz que as profecias são como luz que iluminam em lugar escuro. Pedro diz, e temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Estar atentos à palavra dos profetas, como uma luz que ilumina em lugar escuro. Continuar a fazer isso até esclareça, o dia esclareça e haja luz no nosso coração. Meditamos na palavra, refletimos na palavra, o que é que ela diz, e a luz começa a nascer. E foi o que aconteceu com Daniel. Ele leu nas Escrituras, ele leu aquela profecia, ele orou, iluminado pela palavra de Deus. E Deus, de facto, trouxe o cativeiro até ao seu fim, e o povo de Israel depois voltou para a sua terra. Daniel diz ainda em 12:3 que e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como estrelas sempre e eternamente. Daniel 12:3. Quando nós ensinamos a outros a palavra de Deus, nós brilhamos. Nós estamos a ver isto aqui porque nos ajuda a compreender o que é que o Senhor, pelo profeta Zacarias, diz a Josué e aos que se assentavam diante dele. Estes homens, pelo trabalho que faziam, os sacrifícios diários no templo, os rituais, segundo a lei, que eram uma figura de Jesus. Portanto, o serviço no templo, desde o tempo de louvor, a adoração a Deus, os sacrifícios dos animais, a manutenção do templo, o ensino da palavra ao povo, a unção de Deus estava sobre eles de tal forma que eles eram pessoas extraordinárias. A nação, o povo, iria ver neles, através da sua função, através do seu ministério, o que Deus estava a fazer. Assim acontece também conosco. Entre a profecia de Zacarias até o nascimento de Jesus houveram quase 5 séculos. Por que tanto tempo antes do nascimento de Jesus? Portanto, eles tiveram o Império da Babilónia, a seguir foi o Império Medo-Persa, e foi no Império Medo-Persa que eles voltaram para Jerusalém, mas depois logo se levantou o Império Grego, durou 100 e tal anos, e logo a seguir o Império Romano. Muita turbulência política naquele tempo. Turbulência internacional, como nos nossos dias. E depois nasce Jesus, de acordo com as profecias, que ele iria nascer. Tudo isto que nós estamos a estudar, isto e tanta outra coisa que a palavra nos ensina, é para nosso proveito. Porque da nossa parte, desejamos andar nos caminhos do Senhor e desejamos observar a palavra de Deus. Porque quando meditamos na palavra de Deus, nós estamos a conhecer Deus mais e melhor. E quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, obviamente nós vamos aprendendo mais de Deus. Quando meditamos na palavra de Deus, ficamos mais aptos, como servos, a servir a Deus. Porque a palavra de Deus é para a nossa formação. Meditamos na palavra de Deus para apropriar o que ela nos diz, para sermos pessoas que Deus possa usar na sua obra. Deus abençoe os seus filhos.
Mas dá a impressão que abençoa mais. E quem são esses? São aqueles que se ocupam com a sua palavra e depois Deus diz: vem aqui até aos meus atos, vamos aqui falar coisas da minha obra para tu fazeres. E esta era a função que Deus estava a dar a Josué. Ao lermos as Escrituras e ao recebermos as profecias, também nós nos colocamos em posição de sermos pessoas que recebemos de Deus para dar a quem deseja receber de Deus. Como nós já meditamos, como o Senhor da casa deu responsabilidade aos seus servos, tendo em vista o cuidar daquilo que era seu, e aos que foram fiéis, o Senhor deu-lhes mais e maiores responsabilidades. Parábola dos 10 talentos, parábola das 10 minas, Mateus 24, versículos 45 a 51, Mateus 24, 45 a 51, onde o Senhor também diz que quando o Senhor da casa se ausenta e dá responsabilidade aos seus servos, bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor voltar, achar fazendo assim, ele será colocado sob maiores responsabilidades. Quem? O servo que ficou a tomar conta dos assuntos do seu Senhor. Naquela parábola que o Senhor contou em Mateus 24. O Senhor Jesus colocou-nos aqui como filhos do reino e Ele foi para o Pai. Ele há de voltar. Bem-aventurado o servo que quando o seu Senhor voltar, achar fazendo assim. Mateus 24, versículos 45 a 51. Portanto, temos a oportunidade de servir onde realmente algo de grande significado pode acontecer. Abraão foi um exemplo, quando ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Os discípulos são um exemplo para nós. O Senhor os preparou, os enviou. E também nós, ao caminharmos nos caminhos do Senhor, também nós somos preparados para fazermos a sua obra. Isto é sermos um povo profético, porque ouvimos o que Deus já disse, o que nos está a dizer pela sua palavra, e também há aqueles que têm ministério profético, e o que Deus diz através deles à sua igreja. E a Bíblia diz para nós discernirmos bem tudo, retermos o bem. Alguém pode dizer, profecias muito estranhas que não sei que se são de Deus. E a Bíblia diz para nós julgarmos as profecias, julgar aquilo que é dito, e realmente ver se é de Deus ou se não é de Deus. Como é que nós podemos fazer isso? Pelo conhecer as Escrituras. Quem conhece as Escrituras e tem a iluminação das Escrituras está em melhor situação para discernir uma profecia que alguém possa dar e que não seja de Deus. Mas também pode melhor discernir aquilo que é dado por Deus. Daí a grande oportunidade que nós temos de meditar nas Escrituras, de ler, refletir, ouvir o que elas dizem, sermos edificados pela palavra de Deus. Se acordar de noite, não tem mais sono, leia a Bíblia. E durante o dia também, obviamente, lemos a palavra de Deus. Mas isso é importante, nós lermos, meditarmos, refletirmos. E muito mais no tempo em que nós estamos a viver. As pessoas querem respostas, mas respostas que realmente sejam sólidas, que tenham um bom fundamento. O que é que Deus disse, o que é que Deus está a fazer, o que Ele vai fazer. Esta reflexão sobre a provisão profética ou messiânica tem sido muito edificante para mim. O estudo da Palavra de Deus é muito enriquecedor. Eu encorajo aos ouvintes destas reflexões a ouvirem outra vez as mensagens contidas nestes vídeos. O propósito é para que haja mais aproveitamento do seu conteúdo. Pela Palavra de Deus compreendo que o envolvimento dos discípulos que servem no reino de Deus é a causa de consequências maravilhosas. São consequências em que vimos a manifestação da sabedoria e poder de Deus. Eu creio que o mundo está sequioso e deseja muito beber daquela água que satisfaz a sede pela revelação de Deus. E quem leva um cântaro desta água fresca vinda da palavra de Deus e a leva ao sedento, que está no deserto das dúvidas, essa pessoa que leva essa água será vista como sendo a inspiração da esperança. Essa pessoa será reconhecida pela sua sabedoria. É interessante que o texto de Daniel, capítulo 12, versículo 3, que lemos acima, que refere os sábios como sendo pessoas que resplandecem. É interessante que este texto vem depois da palavra em Daniel, capítulo 12,
Versículo 1, que diz que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Isto é uma palavra profética dada através do profeta Daniel, especificamente ao povo hebreu. Mas num sentido mais amplo, há aplicações para nós, há algo que nós podemos tomar para nós e aprender pelo ensino desta palavra. Não vamos aqui entrar no estudo das profecias de Daniel, que continuam a ser muito relevantes até aos nossos dias. Este é um assunto de estudo para outra série de reflexões. Porém, o que eu vejo neste texto é que, no tempo da angústia, que a sabedoria vai brilhar muito mais. É quando há aflição que a sabedoria é mais clara e é mais bem recebida, é mais procurada. Quando o ser humano sente o terrível efeito do desgaste e da aflição causada pela angústia, aí ele abraça sem reservas a justiça. E como vimos em Daniel capítulo 12, versículo 3, vimos lá acrescentado que os que ensinam a justiça, que esses refulgirão como as estrelas. Pessoas que, como o profeta Daniel, entram nos átrios de Deus e que observam as palavras de Deus, como ocorrem nas Escrituras, essas pessoas terão o que partilhar sobre a justiça de Deus e o plano da restauração para o ser humano. O mundo está desesperado por pessoas que tenham estado nos átrios de Deus e que partilhem depois a mensagem da paz do Evangelho de Jesus. O mundo que está a ficar mais encoberto pela escuridão da falta da esperança, clama por uma solução. E quem tem meditado na palavra de Deus, essa pessoa tem uma mensagem de esperança para partilhar. É muito bom saber alguma coisa acerca do Evangelho de Jesus, mas é muito melhor ter recebido o Evangelho como a luz constante e poderosa que Deus tem dado ao mundo. Depois de ter ouvido esta reflexão, talvez queira determinar ter um tempo em que possa refletir num espaço sossegado sobre o que Deus diz na sua palavra. É muito proveitoso ler e meditar sobre o que as Escrituras nos dizem. Também é bom lembrar que somos encorajados a vir a Deus Pai através de Jesus, que é o caminho para o Pai. Como está escrito em João 14,6, neste versículo, Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. O primeiro passo neste caminho para Deus Pai é reconhecer em Jesus a salvação eterna que Ele oferece a quem crê. Se ainda não deu este passo, será oportuno considerar no que este passo significa e então, com fé, receber a salvação segura e eterna que há em Jesus. O segundo passo é dizer a Deus que deseja aprender mais da sua palavra e de crescer como discípulo de Jesus. Após estes passos, o caminho é continuar a viver como discípulo de Jesus, como pessoa que aprende constantemente de Jesus e vai crescendo em Jesus e vai estando envolvido nas obras do reino de Deus, como explicadas por Jesus. Se quiser saber mais sobre estes assuntos, entre em contato comigo usando o meu e-mail que tem corrido ao longo do rodapé deste vídeo. Portanto, mesmo da parte de baixo do vídeo, na parte do rodapé, está aí o meu contacto, o meu e-mail. Lembre-se sempre disto. Todos os dias, fale sempre em nome de Jesus, com Deus Pai em oração. Fale sobre os assuntos que estão no seu coração e, muito importante, rogando a Deus pela revelação do seu plano para a sua vida, revelar a sua palavra a si para que realmente a palavra de Deus possa constituir aquela luz e lâmpada que nós necessitamos para os nossos pés e para o nosso caminho. Sempre que possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. Este ponto também é muito importante.
E também falo com outras pessoas acerca da razão de Jesus ter vindo ao mundo. Por minha parte, continuo orando que as amplas bênçãos de Deus permaneçam na sua vida. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz subscribe ou subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.